Presidente Ciro, eu sou diretor do Sindipd lá de Araçatuba, né? Conhecido como Mike. E a pergunta é o seguinte, nessa negociação de eu fabricar aqui e não importar, eu não posso, como país, sofrer uma retaliação ou não ser autorizado a fabricar aqui no seguinte, tá bom, o que eu quero dizer é o seguinte, se você não importar de mim, eu também não te forneço, por exemplo, o trigo, se você não importar a bengala. Não existe esse tipo de coisa que impede? Veja bem, o comércio global é protegido por regras internacionais que estão abrigadas na OMC, Organização Mundial do Comércio. Todas as propostas que eu estou fazendo são abrigadas pelos regramentos da OMC. O que não quer dizer que, na prática, a luta não seja canelada. E é canelada mesmo. Então, só para você ter uma ideia, o Brasil hoje está sofrendo um antidumping falso dos americanos contra o aço brasileiro. Repare bem, os americanos que defendem livre comércio para o mundo todo, vivem frescando, não sei o que e tal, impuseram antidumping contra o Brasil, que não tem dumping. Porque dumping sabe o que é? Você vender abaixo de custo. Nós não estamos vendendo abaixo de custo para ninguém, nós apenas somos mais eficientes do que eles em aço. E aí, onde eles são menos eficientes, eles pegam e inventam restrição protecionista. Nós estamos hoje sofrendo restrição protecionista, antidumping, em Portugal. Eu estou muito atualizado disso, porque eu estava trabalhando na CSN. Então, enfim, larguei depois do golpe, fui para a rua brigar e tal. Mas a vida é assim, não se preocupe, porque canelada de cá, canelada de lá. Por exemplo, eu agora estive na China e fui conversar com os comissários lá do partido, né? E eles achando que porque eu sou de um partido socialista no Brasil, o PDT é muito respeitado mundialmente, faz parte da Internacional Socialista. E eu fui lá e conversar com o comissário lá, que é o vice-ministro de Assuntos Internacionais, aí eu falei para ele, a relação do Brasil com a China vai ter que mudar de status. Eles estão fazendo uma conta de que eu tenho grande chance. E tenho mesmo, né? Por causa do desmantelo geral que está aí, a população está procurando alguém mais experiente, com ficha limpa e tal, eu estou ficando quase só. Com todo respeito. Isso é uma tragédia para o Brasil. Isso é uma brincadeira e uma tragédia para o Brasil, mas do jeito que vai, eu estou ficando quase só, vai ser W0. Então, não vai ser uma guerra grande. Porque... Então, repare, aí eu fui conversar. Então, a nossa relação com a China, falei eu para ele, tem que mudar de status. E ele, sim, como? Não, nós vamos tratar as compras dos senhores como segurança alimentar e segurança industrial. Porque nós fornecemos comida e minério de ferro. Então não é dinheiro, nós vamos tratar de valores. E os senhores vão tratar do Brasil agora um regime de preferências comerciais industriais. Aí falei os complexos industriais que eu quero. Ele deu um pulo da cadeira dessa altura. O comunista lá deu um pulo dessa altura. E o livre comércio? Eu disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Porque não existe mesmo, globalmente, o jogo é bruto. Eles, por exemplo, manipulam a taxa de câmbio. E assim, isso é um jogo que tem que ter uma política exterior, capaz de diversificar as fontes e alternativas. E eu pedi para ele também, além de preferências comerciais, industriais, transferências tecnológicas sensíveis, em alguns setores, especialmente de defesa, outro pulo da cadeira, mais alto ainda. E o terceiro, nós precisamos capitalizar o Banco do BRICS mais pesadamente do que está sendo feito para criar um mecanismo de financiamento global rebelde ao Fundo Monetário e FMI. Mas o Brasil tem condição, porque nós temos um produto estratégico. E a maior parte disso você pode verticalizar aqui. Por exemplo, em vez de vender soja para os chineses ou para os americanos, vamos vender derivados de soja. Agregar valor aqui. E o máximo de agregação de valor que nós estamos fazendo já está entregue a multinacionais, que é o esmagamento da soja. Não tem nenhuma restrição da OMC de você criar uma dinâmica de incentivo fiscal, de crédito, de vantagens alocacionais, uma série de coisas que, por exemplo, transformaram o Ceará no principal polo exportador de calçados do Brasil, saindo do nada. Temos zero problema. Eu consegui trazer para o Ceará uma plataforma industrial de calçados quando fui governador, está na minha cidade, em Sobral, a maior parte, tem 7 fábricas, com mais de 25 mil operários, numa cidade de 200 mil habitantes. Lá não é sede da matéria-prima e nem é sede, evidentemente, do mercado consumidor deles. O que eles foram fazer lá? Não foi o mercado que tomou essa decisão sozinho. Eles têm o que eu não tenho,
que é a capacidade de fazer, canais de comercialização, mas eu tenho o que eles não têm, a condição de fazer a China ser aqui no Brasil. Isso é uma boa metáfora, fazer a China ser aqui no Brasil, em vez de nos desindustrializarmos.